Hora das novidades dos bastidores da política com Arimatea Souza. Boa noite, Ari. Boa noite, Anchieta. Boa noite você, telespectador do Itararé Notícias. Nós temos falado ao longo dos últimos dias aqui sobre a imprevisibilidade que é a marca do processo eleitoral deste ano. Hoje acontece a solenidade de posse do ministro Luiz Roberto Barroso na presidência do Tribunal Superior Eleitoral. Será ele o grande condutor das eleições deste ano no país e, a partir de agora, é o principal interlocutor da Justiça Eleitoral com o Congresso Nacional, a quem vai caber, por via legislativa, fazer os prováveis ajustes no calendário eleitoral deste ano. Eu lembro que a decisão consensual que se forma no Congresso aponta para as eleições em primeiro turno no dia 15 de novembro, um feriado nacional, e o segundo turno no segundo domingo do mês de dezembro. Mas é bom lembrar que entre esse entendimento do TSE com o Congresso Nacional tem no meio disso um peso fundamental, que é o peso das autoridades sanitárias, e isso vai depender muito da evolução do coronavírus ao longo das próximas semanas e provavelmente meses. O ministro Luiz Roberto Barroso, novo presidente do TSE, disse no final de semana que está descartada a possibilidade de fazer eleições em 2 dias diferentes, como ele chegou a cogitar há algumas semanas. Segundo ele, essa ideia foi descartada por força do custo. Isso implicaria um acréscimo para a Justiça Eleitoral de 180 milhões de reais aproximadamente nas eleições deste ano. E o TSE já contabiliza gastos inesperados para esse pleito, a exemplo da confecção de uma grande quantidade de equipamentos de proteção individual para quem vai trabalhar nesse pleito, um pleito que, por exemplo, em termos de mesários, terá algo em torno de 1.800.000 pessoas atuando no dia das eleições. Outro viés que também preocupa e que também está em aberto nesse processo eleitoral é a questão das pesquisas eleitorais. Muito provavelmente as pesquisas serão feitas de forma remota, ou seja, através principalmente de aplicativos e de telefones, uma vez que vários institutos de pesquisa estão sinalizando a impraticabilidade de realização disso através daquela visita presencial aos bairros das cidades. E sobre esse ponto importante, mas também imponderável das pesquisas, quem conversou conosco foi o professor Pedro César, que é do Departamento de Estatística da UEPB. Vamos conferir. As pesquisas eleitorais, elas vão sofrer algum abalo em virtude desse momento e em virtude de se buscar meios digitais para a realização delas. Então vamos lá. Na verdade, já existe muita pesquisa que é realizada por meios digitais, formatos como via e-mail, via algum tipo de aplicativo, né? Agora, ainda Ari, sim, um terreno bem arenoso, pode vir a conter vieses que não estão controlados, isso é um fato, né? O que nós temos de possibilidade, já foi testado e tem um certo nível de confiabilidade, são as pesquisas por telefone. Então essas pesquisas, elas têm uma confiança maior. No entanto, eu costumo dizer que pesquisas, quando fogem do campo presencial, como que a gente vai se deparar, elas são meio que um cavalo indomável. Então elas podem vir certinha, de uma hora para outra, numa determinada pesquisa, num determinado momento. A pesquisa por telefone, por exemplo, pode apresentar um viés significativo, né? Mas são as mais confiáveis. Por outros meios, a gente teve, nas últimas eleições, alguns robôs fazendo pesquisa e apresentou viés bem significativo. Então é tudo novo, embora já venha sendo aplicado há algum tempo, mas é tudo muito novo para todos, como controlar determinadas variáveis nesse campo tecnológico. Então a gente tanto pode viver
algo de pesquisas bem ajustadas, como as pesquisas podem vir com vieses bem significativo e vai ser muito complicado para todos nós estar nesse processo, analisando, até passar e ver que tipo de controle maior ou melhor a gente pode ter para trazer resultados mais assertivos. Além disso, tudo que nós conversamos sobre imprevisibilidade das eleições deste ano, tem ainda a experiência pioneira, que é a questão da eleição proporcional, ou seja, para a eleição de vereadores, escolha dos novos vereadores, sem a realização, sem a formalização de coligações. Será a experiência pioneira disso em tempos recentes aqui no Brasil. É outra variável que também promete surpresas quando do reencontro com as urnas. Olha, em nível nacional, uma polêmica até inesperada. Nós noticiamos há algum tempo aqui no Itararé Notícias sobre uma decisão do governo, na verdade uma medida provisória que isenta os consumidores de baixa renda, ou seja, quem consome energia elétrica abaixo de 200 kW mês, do pagamento ao longo de um trimestre, 3 meses sem o pagamento disso. Essa dívida está sendo assumida pelo governo federal. Essa medida provisória foi objeto de muita polêmica no Congresso Nacional. Para você ter uma ideia, 180 emendas já foram aprovadas, melhor dizendo, já foram apresentadas no Congresso Nacional sobre essa questão da isenção de energia elétrica. E tem emenda para todos os gostos, ampliação desse teto, tem ampliação do prazo de isenção e tem até emendas que visam retirar alguns consumidores desse benefício governamental. Portanto, vai ser uma decisão igualmente polêmica no Congresso Nacional, essa isenção. E um número que chamou a atenção hoje, divulgado nos meios financeiros, foi o fato de os 5 principais bancos do Brasil, ou seja, Banco do Brasil, Bradesco, Caixa Econômica, Itaú e Santander, estarem nesse momento com uma reserva financeira, com ativos em dinheiro superiores ao produto interno bruto do Brasil. Ou seja, 5 instituições financeiras, muitas delas que foram vitaminadas pelos cofres públicos para terem recursos adicionais para socorrer a economia formal nesse período de pandemia, esses bancos estão com recursos entesourados da ordem de 7 trilhões e 400 bilhões de reais, enquanto que o produto interno bruto de 12 meses, tomando como parâmetro março último, chegou apenas a 7 trilhões e 300 bilhões de reais. Isso é o que a gente falava, é uma outra vertente do que nós já falamos aqui algumas vezes. É a burocracia, a dificuldade que está sendo colocada pelas instituições financeiras para socorrer o meio empresarial e particularmente as micro e pequenas empresas. Na retórica das autoridades econômicas são anunciados vez por outra recursos bilionários para esse atendimento emergencial à economia formal, só que poucas empresas têm chegado à última linha, ou seja, esse dinheiro tem caído na minoria de empresas é que tem conseguido entrar no caixa dela esse recurso. Portanto, torna-se necessário que o governo agilize providências no sentido de fazer com que efetivamente esses recursos tenham a sua destinação final, que é socorrer a economia formal do país. Se isso não acontecer, vai ser muito dinheiro anunciado, muito dinheiro entesourado nas instituições financeiras e muitas empresas quebrando por falta de socorro no tempo necessário. Para você, muito boa noite e até amanhã.